nós estamos começando mais uma Vibe Sistêmica hoje com a doutora Isis. Ela é advogada e também uma interessada, curiosa, estudiosa principalmente, da teoria sistêmica e da aplicação dessa teoria na área profissional dela. Eu vou começar o dia de hoje dizendo para vocês que o nosso tema de hoje vai ser a aplicação na área jurídica. Como aplicar o método sistêmico ou a constelação familiar neste contexto do sistema judiciário. Bom dia, Isis. Bom dia, Rosângela. Então, como que você tem experimentado na prática aplicar este método sistêmico a este sistema chamado justiça, sistema judiciário? Uma coisa é a justiça, aquilo que vem mais como um conceito, como uma compreensão que nós temos a respeito daquilo que é justo dentro de uma sociedade. O sistema judiciário, ele tem toda a sua complexidade, porque ele envolve ali vários subsistemas funcionando dentro dele, Então, para começar, nós trabalhamos com um tripé entre o juiz, o advogado e o promotor. Então, nós temos ali um subsistema bem claro, daquelas pessoas que estão envolvidas ou direcionadas a apresentar a demanda, julgar a demanda, verificar o teor da demanda, se realmente ela é plausível ou não. E depois disso, todos os outros que são os operadores do direito, que vem aquele grupo de assessores, E essa distribuição dentro do sistema judiciário, que tem a primeira instância, segunda instância, terceira instância, que também se constituem como outros subsistemas. Então, como que é lidar com essa complexidade? Complexa. Geralmente, nós estamos lidando com clientes que estão insatisfeitos com a prestação jurisdicional. Então, o cliente vem para mim, às vezes, reclamar de algum caso, algum direito que não foi olhado, por algum litígio, e ele vai perguntar e até questionar o judiciário se ele merece ter aquele direito atendido, Atendido, isso mesmo, direito atendido. E geralmente o judiciário, ele é feito para pessoas excluídas, A gente percebe no olhar sistêmico que o judiciário ele tem um carinho maior com as pessoas excluídas. E nem sempre esse cliente que chega para mim, ele está com o direito ou o merecimento de modo a perseguir esse direito. E foi algo muito interessante que aconteceu nas constelações, no curso de constelação, foram esses exercícios sistêmicos de percepção. Às vezes o cliente me conta toda uma história, eu faço uma petição, justamente com muito... Com o sentimento que ele trouxe para você, A gente reproduz aquele sentimento, a gente toma parte daquele cliente, e quando você chega em uma audiência ou quando você recebe a contestação, você fala, peraí, não é bem assim. E até no âmbito profissional, a gente vai com mais cautela, você fala com menos agressividade, até para que o juiz entenda realmente o que você está falando, você fala menos e diz mais. Então, você diz o essencial, Isso. Com esse essencial, é algo que a gente diminui número de petições, porque você fala que o juiz precisa saber, ele é mais rápido na hora de pegar a essência da demanda e flui de forma mais leve. Isis, uma questão que eu acho difícil para o advogado compreender é que, ao tomar a causa do cliente, ele toma a causa para si, até mesmo porque o processo não é do cliente, passa a ser do advogado, Ele pode ou não desistir da demanda, ainda que o cliente não queira, ele pode continuar com a demanda. Então, isso é algo que chama muita atenção na perspectiva sistêmica, porque ao tomar a demanda do outro para si, ele toma também todos os emaranhamentos que aquela causa traz, E tem algo que me chama muita atenção, que aqui vai uma questão delicada para vocês advogados, Que na perspectiva sistêmica, ao fazer o recebimento pelo trabalho, é previsto pela legislação de vocês que vocês cobrem um percentual do valor
da causa, ou seja, do valor daquilo que é da pessoa. Vamos falar assim, numa partilha de bens, por exemplo, você pode cobrar até 15, 20%, não sei, do valor daquele patrimônio. E isso causa na pessoa, no cliente, um sentimento de injustiça. Então ele leva todo o procedimento, todo o processo até o fim, e na hora de fazer o pagamento pelo serviço recebido, ele acha que não é justo. Aí você entra numa segunda demanda de justiça, que é a justiça, que o cliente, como ele entende que é justo fazer o pagamento. E eu acho que isso é algo que os advogados precisam ainda ter enfrentar um desafio para pensar a respeito disso, de como apresentar o valor sem que isso chegue para o cliente como uma parte daquilo que ele fez durante a vida dele, né? Então, aí você vê que já é uma segunda demanda de justiça que vai acontecer entre cliente e advogado, né? E Isis, na sua experiência profissional, né, com a aplicação do método sistêmico, qual um caso assim que tenha trazido para você uma sensação assim de que esse método funciona, é assim mesmo, o caminho fica mais fácil, mais leve? Teve 2 casos. O primeiro caso aconteceu bem no início. Eu estava terminando o curso de constelação e eu fiz um exercício sistêmico antes de fazer um despacho com um magistrado. Um imóvel de um cliente estava indo a leilão. Era o último prazo, o leilão aconteceria às 9 horas da manhã, eram 8 horas da manhã, e a demanda me foi passada de modo urgente, então não tinha muito tempo para pensar. Eu soltei a petição e falei, bom, se eu não for despachar, ele nem vai ver isso aqui, e o tempo vai passar. Nós sabemos que se houver arrematação de um imóvel, dificilmente eu consigo reverter a situação. Então lá fui eu peregrinar para conseguir despachar. Quando eu cheguei na vara, o juiz estava viajando. Primeiro empecilho, eu falei, bom, peraí. Então eu retornei para minha casa e fiz uma petição um pouco menor, falei por telefone com o assistente e fiz exercício de percepção. Coloquei o assistente e o juiz no exercício. Eu falei, eu tenho que falar com alguém tem que ser responsável por esse processo. E o assistente sobressaiu no exercício. E foi com ele que eu fui falar. Enquanto eu falava, ele foi ficando, dando um passo para trás. Eu achei isso diferente, porque eu ainda não tinha visto isso. Geralmente a pessoa vem para próxima da gente. Ele foi se afastando. Aí ele falou assim, olha, doutora, eu não sei se eu consigo analisar essa demanda em 30 minutos. E o juiz está viajando, mas eu vou falar com ele e a senhora acompanha no processo. E em menos de 15 minutos, em uma linha, ele suspendeu a demanda. O juiz, de onde ele estava, em outra comarca, atendeu o assistente e decidiram. E decidiu suspender aquela demanda. Isso me deu tempo de discutir todo o processo. Lógico que não paralisou aqui, mas era o que eu precisava. Eu precisava que ele esperasse. Aquele passo para você era essencial. Isis, o que você está me falando é interessante, porque aí você me confirma, já em alguns outros vídeos eu venho falando isso, que a postura, ou seja, a sua compreensão sistêmica faz com que você tome também uma postura mais assertiva. Quando você diz, eu fiz um exercício antes de protocolar para entender quem era a pessoa que tinha mais poder de decisão naquele momento. Na verdade, você usou da sua sensibilidade, da sua percepção, fez o exercício, confiou e foi. Ou seja, a sua intuição, você ativou a sua intuição naquele momento, fez o que nós chamamos de exercício, né? No campo, de se colocar à frente a cada um, ali mesmo. E quando a gente fala assim, gente, nós não estamos lá diante da pessoa. É diante de uma âncora de solo, que a gente chama assim, eu coloco aqui pro fulano, aqui o Beltrano, eu ponho imaginariamente ali a presença daquelas pessoas e sinto como que está a minha relação ali diante de cada um deles. E isso me traz uma intuição que vem através de um pensamento, uma sensação, e eu, acreditando nisso, posso atuar a partir disso.
Então, é simples, né? Mas exige treinamento, exige conhecimento, porque eu também não posso ficar fazendo isso com as minhas ideias, né? Sim. A partir das minhas ideias. É algo que nós precisamos treinar o nosso sistema sensorial. Isis, uma outra coisa interessante, você disse que são 2 casos, você quer falar o próximo? Ok, o outro caso foi referente a um despacho com um desembargador. Eu atuo desde 2016 e não estava me sentindo pronta para fazer essa atuação. Então, lá estava eu tremendo, né, para poder falar. E foi algo que eu lembrei também do curso. Falou, olha, você sempre leva seus pais com você. E você vai colocando ancestrais até você se sentir forte e grande e segura. E lá fui eu. E o foi pai e a mãe. Pai e a mãe não foi suficiente. Eu coloquei 3 ou 4 gerações para trás para me sentir forte. E foi o suficiente. E você conseguiu fazer? Consegui falar, ser ouvida e entendida. E são exercícios e posturas simples e que atendem todos os princípios sistêmicos, que é de dar o pertencimento, né? Você nunca está sozinho, nunca, gente, nunca na sua vida você está sozinho. Seu corpo pode chegar sozinho em algum lugar, mas você nunca chega sozinho. Você chega com o seu sistema a saber quantas gerações você está levando com você, né? Então, isso confere um campo que te dá força, pertencimento, né? Coragem. Então a gente vai buscar coragem lá onde existia coragem na nossa família, né? De repente a gente precisa ir 3 gerações atrás para encontrar um corajoso lá, né? Um desbravador. E assim a gente vai atuando dentro de uma perspectiva tão simples, é tão simples. E tem um efeito tão magnífico que as pessoas chegam a pensar que é mágico, né? Por ser desconhecido. Isis, eu queria falar com você também sobre um outro aspecto, que é fazer o que nós chamamos de constelação, ou buscar uma compreensão sistêmica do processo, né? Depois que você até já deu um exemplo desse aqui, quando você pega um processo em andamento e tem que agir, né? Mas de repente você está diante de um processo que ele emperra em algum lugar, né? E você não consegue avançar com ele. Como que você pode agir dentro dessa perspectiva, analisando o processo? Ou seja, alguém trouxe uma demanda, alguém escreveu essa demanda, que é o advogado, alguém vai julgar essa demanda. Já passou ali por alguns atos e lá na frente ele parou. Como que é possível você olhar para isso assim? Tá? Aqui você já se desprendeu um pouco da demanda inicial, que é a demanda do cliente, né? Já pega o processo lá na frente. Quando você pega no começo, eu posso analisar, entender, olha, o que esta pessoa entende aqui como justiça, eu preciso compreender. Qual que é o parâmetro dela de justiça e o que a lei entende sobre esse caso como justiça. Isso vai dar certo ou não vai, né? Mas quando já está lá adiante, né? Como fazer o que nós chamamos de constelação ou uma leitura sistêmica do processo. Interessante você falar isso, Rosângela, porque eu apliquei, inclusive, uma constelação processual num processo que me veio. Ele já estava em andamento e ele estava parando. Por isso que a pessoa chegou até mim, olha, doutora, meu processo não anda, minha advogada não faz nada. Ai, quando geralmente isso acontece, a gente precisa olhar para o cliente, para a relação entre o cliente e o advogado também. Porque a gente vê que na justiça não depende do advogado o andamento do processo, não é exclusivo dele. Tem serventuários, etapas processuais, alguns demandam lapso temporal e precisam ser aguardados. Então, geralmente eu coloco a constelação e dou pertencimento a todos. Por exemplo, eu coloco o cliente, o advogado antigo, o juiz, o assistente, o advogado da outra parte, a outra parte, os envolvidos, são todos inseridos nessa constelação, cada um tem um devido lugar, a ordem estabelecida e eu consigo perceber qual a demanda. Eu tenho uma história assim que eu costumo dividir com as pessoas, né?
E aconteceu comigo dando aula num curso para a turma do Direito, em que um acadêmico me falou assim, professora, eu trabalho, eu sou estagiário, com o juiz tal, porque o meu juiz e tal, e assim, o juiz e os assessores reforçavam muito o trabalho dele. Ele era um estagiário que era bem recompensado, assim, do ponto de vista do reconhecimento, né? Então devia ser bastante esforçado, devia ser um estagiário muito bom. Aí ele disse que pegou uma causa e que ele tinha guardado a causa dentro da gaveta, o processo. Por quê? Porque no processo, o processo era de um crime em que um crime não, gente, era de inventário. Mas que ele dizia que o filho, que estava mais interessado no resultado do processo, tinha matado o pai. Eu falei, mas então era um processo criminal? O filho matou o pai, ele não tem nem direito à herança. Não, professora, matou de raiva. Imagina aquilo bacana. Como assim um filho matou de raiva? E está quase me matando de raiva. E eu vou deixar o processo guardado na gaveta. E ele quer falar com o meu juiz e eu não vou permitir ele falar com o meu juiz. Ele vai lá toda semana tentando falar com o juiz. Aí aquilo me chamou a atenção, né? Porque para buscar entender que o andamento do processo pode gerar naquelas pessoas que também tomam parte dela. Gente, todo o sistema judiciário toma parte num processo de uma parte. Quando eu entro com um processo, são tantas pessoas julgando e tomando parte naquilo que eu levei de demanda, e a saber como cada um vai se emaranhar no meu processo. E eu sei que nesse inventário o estagiário estava completamente envolvido, querendo fazer justiça, entendendo que o filho tinha matado o pai de raiva. Aí foi que me chamou a atenção que nós devemos compreender também o processo e entender o processo parou, onde ele parou, com quem ele parou, em que circunstância ele parou, o que é que aquela pessoa que está com o processo parado está envolvida naquela demanda. Porque ele leva uma concepção de justiça. E eu vou dizer, é muito delicado você fazer o casamento do que é a aplicação da lei que está descrita no código com aquela que está dentro como sentimento de uma pessoa. Né? Olha, é muito delicado o trabalho de um advogado, isso é muito, muito, muito delicado. E envolve uma série de relacionamentos que podem emaranhar o advogado num ou no outro momento do processo. Inclusive, tornando-se cúmplice, talvez, de alguns atos, de alguns pedidos que, às vezes, para ele nem faz muito sentido. Não é? Você falando disso, Rosângela, eu até lembrei de um caso que eu precisei de um pouco de ajuda, inclusive sua. Eu estava fechando um contrato com um cliente e a demanda que ele me trazia era uma demanda tranquila, envolvendo contratos bancários e tal. E quando eu analisava aquela demanda, eu julgava meu cliente. E eu tomava partido, falava, não, você não pode fazer isso. E eu emperrando meu cliente, né? Não, isso você não vai fazer, você não vai fazer. Então, quando eu saio do campo do cliente e venho só para o meu lugar, sem querer fazer justiça, porque eu não vou lá falar, olha, você está errado. Sem aplicar os meus valores e a minha moral a esse cliente, eu consegui atendê-lo de forma leve, apenas como advogada. Isso, e aí a gente volta a falar novamente para vocês aqui, a gente vai ficar até meio repetitivo de um vídeo para o outro. É preciso sair do mundo das ideias e atender a demanda no local da demanda. A ajuda só pode ser dada no contexto do ajudado. Aí você pode pensar, Rosângela, mas a gente tem que mudar a lei para atender essas pessoas. Não, nós precisamos compreender o contexto dele e talvez ajudá-lo a ajustar o conceito de justiça ao conceito de justiça da sociedade, daquele macrosistema. Às vezes ele tem que balizar essa demanda. Aí ele consegue, né, voltar e tomar uma decisão que seja mais assertiva para todos e menos penosa, cansativa, né? Porque só quem conhece o ambiente do judiciário sabe o quanto ele desgasta as pessoas, né?
porque às vezes as pessoas entram lá não entendendo que são excluídas, mas até ela sair de lá, ela vai saber que ela é excluída. Ela entra como quem tem um direito, e o próprio sentimento de ter o direito já diz que ele vem de uma demanda de excluído, porque só pede direito, gente, quem foi excluído. Não é? O direito é a última parte para a pessoa reclamar algo para si. Então, eu quero dizer para você que você está numa área maravilhosa, mas que precisa se cuidar muito, você sabe disso, né? Porque como advogado, como representante de pessoas que buscam demandas de exclusão, você precisa ter um movimento no sentido de identificar a exclusão do outro, ajudá-lo dentro daquela exclusão, dentro daquele movimento, daquela demanda, mas ao mesmo tempo se manter fora, né? Para se manter saudável e não perder o seu contexto, né? Isis, foi um prazer imenso falar com você. É uma alegria. Vocês já viram aqui que a gente, para além de trocar esses conhecimentos, né? Porque para mim é uma maravilha falar sobre isso com pessoas que estão estudando isso. Pessoas que compreendem o que a gente está falando, né? E não apenas levando para aquele movimento mágico e tentando fazer. Lógico que aquilo é muito bacana, é muito novo para as pessoas, mas é muito importante ter competência também, gente. Você tem que saber do que está falando, você tem que, para acessar o campo, você tem que saber do que está falando. E é bom conversar com quem sabe. Muito obrigada por essa manhã. Tá? O prazer é meu, Rosângela. Muito obrigada.